Olá, pessoal. Bom, mais um episódio do Beleza Nativa, né? Como vocês sabem, assim, esse podcast aqui ele foi desenvolvido principalmente voltado para beleza, para assuntos interessantes, né? Como se fosse assim a recepção da nossa casa. Né? A gente abre as portas da nossa casa para receber pessoas que a gente gosta, pessoas que têm muito para falar, pessoas que vão trazer muita informação, né, no dia a dia das pessoas. Né? E estamos gravando aqui nessa casa aqui, que é a Casa Monói, esse lugar maravilhoso. Imagina o seu podcast aqui, gente. Dá uma olhada nessa floresta. Olha aquela piscina. Né? Sinta, dá uma paradinha e sente o ar. Ó. Sentiu? Dá para sentir, né? O ar. E olha, hein? Não duvido não que de repente, da outra vez, tiveram 3 macaquinhos que vieram aqui. Né? Vieram falar oi pra gente assim, tá? Então isso daqui é tudo nativo, é coisa da natureza que veio trazer isso pra gente. Seu podcast pode estar aqui também, né? Olha, tem um telefone aqui embaixo, é só você telefonar, ou então entra agora no Instagram do Beleza Nativa, manda uma mensagem pra gente, nós vamos entrar em contato com vocês. Vem visitar a gente, vem tomar um cafezinho aqui, vem tomar um suco, vem tomar um shot. Hoje eu tomei 4 shots aqui. Vem tomar um shotzinho aqui com a gente, Sete, né? somos né? sete. Uns 7 shots, tomei 7 já. Vem tomar um shotzinho e vem conhecer esse local maravilhoso aqui. Né? E como sempre, eu estou aqui com a minha querida e maravilhosa Fabíola, né, pai? Sejam Parceirona. bem-vindos à Beleza Nativa, transformando a beleza em saúde e a saúde em felicidade. Felicidade. E hoje temos várias coisas muito importantes para dar de dicas, certo? Sim. Mas antes, vamos a Antes, lembrar a todo o nosso público do nosso concurso. concurso. Conta pra Concurso. gente. Mas, gente, nós estamos com um concurso. E você sabe, ontem, olha que interessante. Ontem eu fui gravar no local, aí peguei um Uber para vir para cá. Nós estávamos em 3 pessoas, nós pegamos um Uber, né? A gente já está fazendo planejamento econômico, já para economia. Já pegamos 3. E já tinha tido uma palestra com o nosso convidado. Nosso convidado, já tinha economia, então nós fomos levar, nossa, foi levar um para Casa Verde, outro não sei aonde, mas deu para falar bastante com o motorista. E o motorista, sabe o que ele falou para mim? Okay. Falou assim, nossa, eu sou muito humilde. Ele contando, né? Olha a história. Sou muito humilde. Eu, desde os 6 anos que eu pego enxada, desde os 6 anos de idade eu já pegava enxada. Era uma enxadinha pequenininha, mas eu pegava enxada. Isso daqui. O meu pai nos abandonou. O pai nos abandonou quando eu tinha 8 anos de idade. Né? A gente não tinha dinheiro para comprar pão. Eu falei contando uma história bem triste. Né? Ele falou, e puxa vida, tem uma irmã, olha só, tem uma irmã que ela negativou a vida dela para cuidar da gente. Né, para cuidar da gente. Então eu devo muita coisa para ela, né? Essa pessoa, hoje em dia, ela já tá com mais idade, né? Mas se não fosse ela na minha vida, eu não teria hoje, eu tenho condição, antigamente eu não podia comprar um pão, hoje eu posso escolher o pão que eu quero. E falou assim, e uma das coisas que é e bacana foi que eu devo isso à minha irmã. Eu falei assim, então por quê? Vamos fazer uma coisa. Por que você não homenageia a tua irmã? Né, você vai fazer o seguinte, você vai pegar essa historinha, você vai contar essa história, vai mandar para a gente, ou pode mandar no e-mail, vou te dar um e-mail, ou então eu dei para ele, ou você pode mandar via WhatsApp, ou então você pode mandar, o que o pessoal está mandando mais, no Instagram do Beleza Nativa. Entra no Instagram, escreve isso daqui, com certeza você vai ser uma das pessoas escolhidas. Uma Né? excelente candidata. Excelente candidato para ele. Né? E como ele, quantas pessoas existem que têm isso, né, Fabio? Muitas, porque justamente nós, como temos um programa de beleza e saúde, nós aquilo que queremos transformar a vida das pessoas. A gente sabe que a autoestima hoje vai ajudar a você a se posicionar. Muitas vezes as pessoas deixam de lado porque se começam a preocupar de outras coisas que obviamente são muito mais importantes, doam sua vida, seu tempo para cuidar um filho, para cuidar de um esposo, avô, de lo que seja, e não se deixam de olhar para você e se cuidar. Então, quero que a gente está procurando histórias de pessoas que sacrificaram sua vida para ajudar a outra, e a melhor história vai ganhar uma transformação total, onde a gente vai tomar corpo, mente e espírito e vamos a deixar a pessoa assim como você sempre sonhou. Primeiro, na parte do corpo, a gente vai fazer uma desintoxicação, soroterapia, suplementação. A parte externa, a gente vai trabalhar com vários parceiros, onde a gente vai fazer colorimetria, vamos a transformar sua moda, a forma que ela se veste, o cabelo, tudo. Para que a gente possa empoderar essa mulher ou esse homem maravilhoso, possa conquistar tudo o que ela desejou agora nesse 2025. Na gente, da parte da mente, vamos a trabalhar com programação neurolinguística, porque hoje
Muitas vezes, por crenças limitantes, você não consegue alcançar seus sonhos, mas hoje a gente tem como fazer isso. Temos que E fazer. também, obviamente, que eu sempre falo a parte espiritual, que é muito importante. A gente tem que aprender como funciona o mundo espiritual. Então, quando você consegue equilibrar corpo, mente e espírito, você está pronta para cumprir seu propósito aqui na Terra e ser feliz. E isso é o que a gente vai fazer com o nosso ganhador desse mês e de todos os meses, porque vamos a ter um ganhador por mês. Então, agora é a oportunidade de que você participe em nosso concurso. E hoje nós temos um convidado muito especial, gente, falando de dinheiro, hein? Só uma observação. Mesmo aquele motorista, ele falou assim: eu estou preocupado, o que eu falei para ele, que essa minha irmã é muito humilde, né? Muito humilde, ela é vergonhosa. Gente, não se preocupa com isso, não. Não se preocupa, pode trazer essa pessoa aqui, tá? Nós vamos, não é ela que vai ter que se adaptar para a gente, nós vamos se adaptar nela. Né? Nós vamos se adaptar a ela, então, tranquilamente, nós vamos mudar o conteúdo dela, o ser dela. Tá? Nós só vamos dar de presente para ela algumas coisas que talvez ela nunca tenha visto, ou então ela mereça. Então, facilmente, pode escrever historinha, não se preocupe, não, pois se é humilde, se não é humilde, deixa na mão da gente aqui, gente, que nós vamos tratá-la muito bem, assim você vai adorar. E hoje nós temos um convidado, olha, não é nem especial, gente, tá? Eu trouxe minha carteira aqui. Minha carteira, que ela está meio vazia, vê se eu aumento minha carteira. É o especializado, é Hugo Madeira. Hugo Madeira aqui, Hugo Madeira. Sabe o que é Hugo Madeira? Eu vou ler para vocês o que é o Hugo Madeira, gente. Isso aqui tem que fazer um curso de inglês para falar o que ele faz aqui. Ele é da Orcon Wealth. Orcon Wealth. Orcon Wealth. Orcon Wealth. Poliglota, Orcon Wealth. Ele é especializado em planejamento financeiro, principalmente para médicos. Exatamente, para profissionais da área da saúde. Isso. Ele cuida da organização de finanças, especialista em finanças, né? Ele tem uma certificação da CFP. 20 anos no mercado, 20 anos, gente. Acho que ele começou a ter 1 ano de idade. 20 anos no mercado financeiro aqui. Né? Pessoal, perguntinha, o que é essa certificação CFP? Primeiro, obrigado, doutor. Obrigado pelo convite. Obrigado, Fábio. Aqui é um prazer estar aqui com todos, aqui apresentando esse meu trabalho. É a certificação CFP, uma certificação internacional em planejamento financeiro. A gente se especializa em várias áreas do ramo do planejamento financeiro. A gente fala que é uma visão realmente holística, porque é a visão 360 da vida financeira da pessoa. Desde o momento atual, se ela está bem resolvida, bem encaminhada, ou às vezes a pessoa está endividada, até o momento proteção, seguros, que a pessoa tem que cuidar da segurança, a sucessão dela, a aposentadoria. Então a gente consegue, nessa certificação, cuidar de 100% da vida financeira das pessoas, no caso do cliente. Dinheiro. Dinheiro. Em resumo, dinheiro. Dinheiro, exatamente. Grana. Exatamente, grana. Eu tenho uma pergunta, Hugo. O que é o dinheiro na vida das pessoas? A gente tem que entender que dinheiro, antes de tudo, é uma ferramenta, né? O que acontece? É o resultado do nosso trabalho. Você cria valor para as pessoas quando você apresenta esse podcast, né, o doutor. Então, quando a gente transforma a vida das pessoas de alguma forma, o resultado disso é o dinheiro que a gente recebe, né? Então, quando a gente está recebendo esse dinheiro, a gente tem que receber de forma positiva, porque é o resultado do seu esforço, do seu dia a dia, a gente trabalha no dia a dia. É muito importante que a gente trate o dinheiro de uma forma positiva, e não aquela mística que as pessoas têm de, dinheiro é ruim e tal. Depende da forma como que você traz seu dinheiro. Sim. Você está trazendo de forma honesta, você está trazendo de forma significativa, está fazendo diferença para as pessoas, o dinheiro com certeza vai ser bom se você trazer dessa forma para a tua vida, né? Desde quando eu era moleque, né? Me lembro da minha avó falando, minha mãe falava, dinheiro é sujo, dinheiro é sujo, não sei o quê. O pessoal só pensa. Isso para você? Falava, dinheiro é sujo. Olha que crença. Por isso que eu mexo com bactéria. As pessoas criam uma mística ali, né? Porque vem às vezes não falava? Falava, exato. Né? A gente ouve até hoje, né? As pessoas falando dessa forma, acho que assiste novela ali, aquela pessoa que é corrupta, que recebeu o dinheiro de uma forma suja. Não, quando é do teu trabalho e é de forma honesta, é significativo na tua vida, e você tem que trabalhar não só para o seu momento atual, quanto para o teu futuro. Então essa ideia de guardar, de proteger, assim, é realmente você trabalhando para você hoje e para o teu futuro. E as pessoas têm até vergonha de falar quanto ganha. Exato. Não importa se ganha muito ou pouco, quanto você ganha, a pessoa tem vergonha. Não é porque, não, vou falar porque o cara vai me sequestrar. Nem isso, o cara tem vergonha de falar quanto ganha. Aqui no Brasil a gente tem essa visão, né, de não posso falar quanto que eu ganho. Mas se você vai lá nos Estados Unidos, o europeu, ele fala quanto eu ganho
50 mil dólares por ano, não sei quantos mil euros por ano. Eles falam quanto que ele ganha, não existe essa mística nossa. Eu acho que até justamente porque a gente tem vergonha de falar do dinheiro, né, de ter essa mística do dinheiro sujo, mas não, o dinheiro que você recebe é uma coisa, representa o seu sucesso, né, também, parte dele pelo menos. O dinheiro que tem é o resultado do que você faz, finalmente. O resultado, exatamente, o resultado do que você faz na vida das outras pessoas vai se reverter de alguma forma em dinheiro. E outras pessoas vão reverter, vão fazer algo de significado na tua vida, e você também vai transformar esse dinheiro na vida das outras pessoas, né? Então a gente não pode colocar o dinheiro como principal. O dinheiro não é a base das coisas, é o caminho para você conquistar as suas coisas. Esforça, conquista e você vai buscar o seu objetivo, no caso. As pessoas sabem fazer planejamento financeiro? A gente sofre muito no Brasil, né, com essa questão de planejamento, até porque as pessoas são muito imediatistas hoje em dia, né? As pessoas querem muito para agora, para daqui a pouco, e não. Quando a gente fala de sucesso, a gente pode ver que as principais pessoas que adquiriram sucesso foi muito longo tempo. A gente tem aqui no Brasil o Luiz Barsi, que hoje é o maior CPF da Bolsa de ações, né? Ele é o maior CPF que compra ações de pessoa física. Ele era engraxate. Né? Era uma pessoa simples, só que ele era engraxate ali na região da Bovespa, Engraxou baita de sapato. Muito, né? Você imagina com quem ele teve acesso ali. Sapatão que ele engraxou. Exatamente. Então ele teve acesso ali a um conhecimento, e claro, a gente sabe que a maioria dos brasileiros não tem. Porém, como ele estava ali sempre tendo esse conhecimento, com certeza ele tem uma visão do dinheiro diferente do que as outras pessoas têm, né? Então ele soube que o longo prazo ele deveria estar acumulando. E ele, assim, inclusive, ele tem a visão, a gente vê crises, né? Hoje o mercado tá bom, daqui a pouco tá ruim. Ele vê a crise como oportunidade, que é o que é verdade, né? Ele sabe que ele tem que estar bem posicionado. Quando vier ali o que a gente chama de cisne negro, né? Crises e tal, ele vai ter a oportunidade de fazer o patrimônio dele crescer, né? Isso é a visão de longo prazo. Não pensar que no momento que você está tendo uma crise ali com suas ações e tal, você está perdendo dinheiro. Não, você está mantendo seu patrimônio com oportunidade de comprar mais com aquele reserva de emergência que você tem ali, né? Me conta outra coisa, qual é a importância de investir, Hugo? Olha, hoje a gente tem que ver que a nossa realidade é diferente de antigamente ali, vamos falar, meu avô teve 12 filhos, o outro teve 7, filhos, né? E era muito comum a gente ver as pessoas terem muitos filhos. Hoje, seu avô? Meu avô, um avô por parte da mãe. Sua avó investia bem, né? Não tinha televisão na época. Investia bem o negócio. Exatamente. Generoso. E exatamente, olha só, filhos era investimento naquela época, né? Por quê? Vou falar assim, meus tios todos cresceram na roça, então ia trabalhar jovem, dava retorno, ajudava. Mão de obra, Exatamente. Eu não tinha pensado nisso, filho. Ajudava a sustentar a família. Mais filho, mais. Exatamente. Quanto mais filho, melhor era para a família. Hoje não. Hoje você vai ter seu filho, você às vezes vai ter que sustentar ele até o final da faculdade. Ele já é adulto e não está trazendo, né? Então hoje a gente não tem mais essa visão de que filhos é investimento. Você investe no futuro do teu filho. Isso é importante de dizer também. Então quando a gente fala a importância, né? Então a gente tem que ver que a gente está investindo no nosso futuro agora, não mais vamos falar assim, a gente investe na vida do filho e na nossa. Por quê? Nossos filhos não vão mais sustentar a gente, né? Diferente do meu avô. Então, antigamente os filhos sustentavam, o avô ia para casa de um dos filhos, que é o que cuidava, às vezes era a tia solteirona lá, né? Sim. Ficava para a titia. Não, hoje não. Hoje você não vai ter mais seus filhos para te cuidar. Por mais que você tenha um bom relacionamento, os seus filhos vão viver a vida dele e você já tem que trabalhar hoje para o teu futuro, para o momento que você vai descansar. Essa é a importância de você trabalhar bem com o seu dinheiro e investir no seu longo prazo ali, né? Não, se eu te falar, olha só, vamos ver se você entende. Staphylococcus aureus, Epidermófito flocosum, Pticófito metagraphites. Eu vi algumas coisas na escola, de cocos aí, eu sei que é alguma coisa de bactéria, né? Então, é exatamente o que eu entendo quando o pessoal fala de financeiro. Exatamente o que eu entendo, cara, coisa de Bovespa e não sei o quê, é aquelas siglas que o pessoal fala. Sabe, que é interessante, que o pessoal da área de saúde, eles não foram formados para isso, né? Então, como aprender, rapaz? Que eu entendo esse Staphylococcus, Epidermófito, esse negócio de pseudomonas, tá? Quando entra na parte financeira, Bovespa, não sei o quê, Bovespa, porque eu tenho que olhar Bovespa.
O resto nem sei falar. Como é que faz para É um entender trava-língua, isso? né? É um Nossa, trava-língua. meu Deus do céu. Os caras falam, o índice não sei o quê subiu, porque o índice não sei o quê. Eu falei, meu Deus, Eu vou esse cara começar tá a falar um falando? monte aqui de S&P 500 também, vai ser uma confusão, né? Mas como é que entende isso daqui? Então, doutor, para pensar, no que Sim. o senhor é bom? O senhor é bom na sua área ali de biomédico, né? Ela é boa em beleza. Então, beleza. Então, a sua área de produtos, estética, você é aqui, ó, boa pra nessa nós. área. Você imagina que você tem que dedicar energia na sua profissão e mais a questão de planejamento financeiro? Então, pô, seja bom naquilo que você é especialista, mas tenha um especialista também na área de finanças para te ajudar. Aí a gente tem também aquele mistério do que a gente às vezes confia muito no dinheiro no banco ou na corretora, né? A gente está confiando ali, mas é importante você ter um profissional ao teu lado para te trazer orientação. Não precisa ser um profissional. A base, lógico, a gente, quando tem um cliente, a gente vai ensinar a base ali do que ele está investindo, vai criar aquele planejamento financeiro para ele, para que ali a gente siga o plano, né? E se você mantém só no banco ali, você não tem aquele profissional que te ajuda a planejar suas finanças, você está à mercê de alguém que não está cumprindo as suas metas, né? Você está colocando dinheiro no banco, e o banco, eu fui bancário por 20 anos, então eu sei que a gente está ali cumprindo a meta do banco, a nossa, eu vou bater o do mês e tal. Não, hoje eu trabalho para o meu cliente, eu sempre falo assim, eu sento ao lado do meu cliente, de frente ao gerente do banco, para trazer o melhor produto para ele. E esse profissional, que é o profissional CFI, o Certificado Planejador Financeiro, não é comum no Brasil. Mas se a gente vai para os Estados Unidos, 80% do americano tem um planejador financeiro, seja certificado ou não. Completamente diferente. Exatamente. Hoje a nossa certificação CFI, ela tem mais de 100 mil americanos. Hoje no Brasil a gente está em 10.600, a última vez que eu vi o relatório. 10%. A gente tem um mercado muito grande para ampliar, a gente fala que até 30 mil profissionais CFPs atenderia muito bem o mercado. Então a gente tem uma demanda grande de profissionais, porque a gente ainda tem aquela mística de deixar alguém ajudar a confiar as finanças, né? É que é engraçado. O pessoal fala assim, não gosto de dinheiro, não gosto de dinheiro. Nossa. Mas o que você gosta? Eu gosto de fazer uns procedimentos estéticos, né? Eu gosto de viajar, né? Eu quero ir no supermercado, comprar as coisas. Exato. Né? Agora me fala, como é que vai fazer tudo isso sem dinheiro? O dinheiro é muito importante. Quer comprar monói? É uma ferramenta o dinheiro. Exatamente. Por isso que você tem que saber ganhá-la, usá-la e planejá-la. Sabiamente. Exatamente. Eu tenho uma dúvida, Hugo. Então, como funciona seu trabalho? Um consultor financeiro? Como funciona, por exemplo, para que a gente aqui na casa o conheça? Se, por exemplo, alguém que está um pouco perdido, não sabe, tem dinheiro guardado no banco e tal. Como que você pode ajudar essa pessoa? Como funciona a consultoria? Conta o passo a passo. Vou fazer até prático. Eu sou da área de saúde, não entendo nada de dinheiro. Sim. Eu tenho uns 10 reais embaixo do colchão. Aquela notinha, o chama, né, que fala? Aquilo lá. O dinheirinho é o chama. Foi a fada do dentinho que trouxe. Exato. A fada do dentinho que trouxe esse negócio para postar. Exato. Nossa, eu entreguei a idade agora. Então, o que eu faço? Vou chamar você. Vou tentar. Não adianta tentar estudar esse negócio, que eu não vou conseguir, cara. Comigo eu sou meio travado com isso. Exatamente. Né? Passo a passo, como você faz? Primeira coisa, a gente tem que entender primeiro a situação atual da pessoa, porque tem pessoas que estão investindo e não estão investindo bem. Podemos colocar um exemplo, por exemplo, vamos colocar um personagem, um exemplo, dos dados que você precisa dessa pessoa e como que você faz. Pode ser? Primeiro vamos identificar, né, esse personagem, em que situação que ele está hoje. Ele está devendo, ele até guarda dinheiro, então qual que é a etapa atual? Vamos dizer que a pessoa esteja com uma dívida ali, tem dívidas boas e ruins, isso que a gente tem que falar também. Se você financia um imóvel, você está criando patrimônio, isso é uma dívida boa, e você está acumulando patrimônio, isso é legal para você, né? Vai te garantir um futuro, uma tranquilidade, aquele imóvel que vai te proteger. Tem um primo do irmão, do tio do motorista meu, que o problema dele é imposto. Imposto federal. Legal. O que você faria com ele? Vamos falar. Com esse primo do amigo do motorista do negócio. Exatamente. Vamos dizer que você tem ali a tua renda e você tem já dívida de imposto de renda, né? Até a gente está chegando aqui estamos entrando no mês de março, vai começar imposto de renda. Se você é funcionário, por exemplo, você pode adquirir uma previdência privada que a gente chama de PGBL, né?
que acontece? O PGBL você consegue reservar até 12% da sua base de cálculo do imposto. Eu vou falar um pouquinho difícil agora, Sim, tá? tá. Mas tenta processar. Sim. Digamos que você ganhe 100 mil reais por ano. Você pode reduzir a base de cálculo até 12%, ou seja, reserva, investe ali até 12 mil reais por ano, que a sua base de cálculo vai sair de 100 mil para 89, exatamente. 88. Exatamente, 88. Então você consegue, dessa forma, trazer esse dinheiro para o seu investimento e está reduzindo o imposto de renda para você. É uma forma também da gente fazer planejamento tributário, né? É uma parte do nosso planejamento financeiro, no caso. Sim. E o que faz com o imposto? O que meu primo, o primo do tio, do irmão? Imposto você tem que pagar, tá? Porque se você não paga, o importante, a gente sempre fala o seguinte, você tem que se planejar antecipadamente, de forma que você pode reduzir a sua base de cálculo. Isso se chama elisão fiscal, né? A gente está criando uma forma de tentar reduzir. A gente vai analisar quais os impostos que você paga. O empresário, por exemplo, às vezes tem a retirada do Prolabore, mas você tem uma retirada muito grande, você quer tirar todo o lucro como Prolabore. Não, reduz ali, às vezes, o Prolabore, tira como lucros e dividendos, que eles são isentos de imposto de renda, né? Então, você mensura o que vai ser como Prolabore e parte como lucros e dividendos, que essa parte vai ser isenta do imposto de renda. E é a elisão que a gente vai fazer. Agora, se você deixou para depois e não fez o planejamento, você não pode deixar de pagar, senão isso se torna sonegação fiscal, né? Que é a evasão fiscal. Isso não pode fazer de jeito nenhum. E parece que eles... não é muito legal o DP para federal, não. Não, vixe. Não. Ó, Eles... Que nenhuma parte do mundo. Não, de jeito nenhum. Você não... Tipo assim, eles vão... se você não paga o imposto, eles não vão ir atrás de você. Mas na hora que você precisar, você tá com o nome travado lá. Né? Você tá negativado lá, que é o cadinho. Você vai estar com o nome sujo ali. Então você vai ter que pagar o imposto de toda forma. E aí você vai deixar isso virar uma bola de neve? Isso você não pode deixar acontecer de jeito nenhum. Tem que se planejar sempre, antecipar qualquer problema que você tiver. E você ajuda nesse planejamento também? Com certeza. Nosso trabalho também vai falar... Né? Exatamente. Imposto é uma parte do planejamento financeiro. Você tem que cuidar da forma que você está levando seus impostos para não deixar acumular imposto ali e a hora que você precisar de alguma coisa... Você não paga seu IPVA, o que vai acontecer? Eu gosto de ouvir uns casos assim. Tem algum caso assim, não precisa ficar claro, falar o nome da pessoa. Não, com certeza. Depois você me conta, eu conto para isso. Eu chamo depois. Mas algum caso assim que o cara estava não sei que situação, começou a trabalhar com você, e o que aconteceu com ele? Nossa, é legal. É interessante que quando a gente faz a primeira sessão da nossa conversa, eu já começo a identificar algumas coisas. Eu tenho ali um relatório, umas perguntas que a gente faz ali, e ali ele já vai soltando algumas coisas e a gente vai dando orientações. Teve um cliente meu que, assim que eu nem cheguei a começar a atividade com ele, a gente fechou tal, e ele falou assim, Hugo, só da conversa que a gente teve, eu já comecei a olhar para o meu dinheiro de forma diferente. Pela primeira vez sobrou dinheiro. E ele, assim, só da conversa, nem tinha começado a atividade. Porque a orientação que a gente começa a dar para o cliente já vai começar a fazer diferença. A gente vai começar a mudar o mindset, que é as crenças limitantes. Então, a gente começa a mudar a mentalidade do cliente. Começa a mostrar alguns pontos de erro do próprio cliente ali que a gente já consegue organizar no começo ali. Qual é o principal erro que as pessoas fazem? Eu acho que a maior dificuldade que as pessoas têm, às vezes, é de perceber as pequenas despesas. Pensa assim, você come todo dia fora, né? Então você come às vezes todo dia num restaurante, você paga, vamos falar, né? No popular mesmo ali, você vai comer por quilo, você, vamos falar, 50, 100 reais, não sei quanto que você estará aí pagando por dia. Você imagina que essas pequenas despesas no final do mês vai fazer toda a diferença. Com certeza. Então são essas pequenas diferenças e despesas assim que você não observa. E às vezes a pessoa quer levar numa planilha. Você deixa de marcar muita coisa na planilha se você não faz um bom planejamento financeiro. Então, é principalmente isso. Quanto que eu abasteço por mês? Todo dia eu estou indo para um shopping, todo dia... Não, vamos colocar meta. Você não vai deixar de viver quando faz o planejamento financeiro. Só que você vai deixar a vida muito mais organizada. Cara, eu estou indo 5 vezes por semana, vou 2, vou 3, vou comer uma vez por semana no restaurante e vou viver muito melhor, né? Pode mudar um cliente também que sempre estava saindo com a esposa para comer, eles tentaram fazer aquele trato assim que ia cozinhar todo dia. Aí não dava. Então eu vou para restaurante. Não. Falei, cara, pede marmita então. Né? Essa pequena diferencinha
já vai mudar muito a vida da pessoa. E ele, só de mudar isso aí, já economizou mais de R$ 1.000 por mês. Cara, tem famílias que R$ 1.000 é uma diferença enorme, né? Enorme. Sabe o que me assustou? Com gasto que eu comecei a somar no final do mês? Aham. Uau. Gasto de estacionamento. Isso, é a pequena Uau. despesa, é exatamente isso que eu tô falando. Não, era R$ 50 na Paulista, eu vou uma vez por semana, mas toda semana tem que ir lá. Sim. 60, 70 reais. Só nisso dá 7, 14, quase R$ 300 só nisso. Nossa, é Tá? muita coisa. Mas outros lugares da Paulista, que você vai estaciona é tudo 60, 70, 60. A hora que eu fui somar, caí da cadeira, deu quase Consegue falar? R$ 3.000. Nossa, aí, ó, imagina. Quase R$ 3.000. R$ 3.000 você financia um Estacionamento. carro. Só estacionamento. E não tem como. Sabe o que até eu pensei? E falei, olha, o Uber talvez desse até mais barato. Às vezes dá, porque A o gente que vai você, pensar. às vezes só o que você paga de estacionamento é o valor de uma corrida. Estacionamento, Né? combustível, Exato. gasto. Isso, então você paga com combustível, às vezes você está financiando o carro. Ah, não, meu carro está quitado. Vende o carro, você vai estar investindo esse dinheiro. Hoje tem aluguel de carro, se você quiser, mas pega esse dinheiro, investe. Só o rendimento, às vezes, paga uma parte dessa despesa aí. Então, olha só de fazer pequenas mudanças aí, a gente já está trazendo, além de economia, você está investindo um pouquinho mais aqui também. Sem falar na possibilidade de multa, né? Nossa, Ixi, Não, aí eu sou ninja nisso aí também, viu? Mas eu tenho outra pergunta, Sim. Hugo. Por exemplo, para uma pessoa que nunca investiu, quer agora fortemente começar já a fazer, por onde ela tem que começar? Muito bom. A gente tem que entender que cada pessoa tem Meu parceiro. tem um nível de investimento, de mentalidade diferente. Às vezes você está saindo das dívidas e vai começar a investir. Primeira coisa, foque em quitar as dívidas ruins. Não que todas as dívidas, mas igual eu falei, você tem um financiamento Existe uma dívida imobiliário? boa? Tem dívida boa. Financiamento imobiliário, por exemplo, Porque é o patrimônio que você está juntando patrimônio, Tá. né? Mas assim, eu tenho dívidas ruins, que é o cartão de crédito. Cartão de crédito é fatal, porque Ixi, o juro aqui no Brasil... exato, meu um Deus do céu, nunca vi CDC, nada, não. exatamente. Você tem um CDC, essas dívidas são ruins, porque ela não te acumula patrimônio, só te acumula dívida. Foque primeiro nela. Agora a gente vai começar a investir, beleza. Onde você vai começar? Você tem que primeiro fazer a sua reserva de emergência. Esse é o primordial, que é o quê? Reserva de emergência ali 6 meses dos seus custos mensais. Então você acumulou esses 6 meses, aí sim a gente vai começar a elaborar uma coisa, fazer um planejamento mais elaborado de investimento. Você vai começar a colocar em ações, seja fundo imobiliário, coisas que podem te dar mais rentabilidade. Só que o que acontece? Você também tem a sua mentalidade de investidor. Então, o que a gente vai fazer, né, na hora de investir? A gente vai analisar primeiro o teu perfil de investidor. Você é uma pessoa que está disposta a correr risco? Porque risco também é retorno. Quanto mais risco você corre, mais a possibilidade de ter retorno. Não é garantia também, tá? Senão se a pessoa vai colocar um produto que dá volatilidade de 10% ao mês, você vai ficar louco tudo colocando ali. Então, a gente vai diversificar melhor, vai colocar entre áreas diferentes de investimento, né? E a forma que a gente trata uma renda fixa também é diferente de uma renda variável. A gente tem que entender que O que é melhor? O que é melhor? Tem que ver o seu momento de vida também, mais uma vez. Porque tem uma que tem maior risco, não? Vamos falar, se você coloca muito risco na tua carteira, vamos dizer que a bolsa dê aquela quebrada, que a gente sempre percebe que dá aquela caída. Você vai ter estômago de ver o valor das suas ações caindo, né? É isso que você tem que se preocupar. Né? Então, o que acontece? A paciência para descer e para subir. Exatamente. E aí eu volto um pouco no Luiz Barsi. O que acontece? Ele é um cara que percebe que quando a bolsa cai, ele já tem uma reserva em renda fixa para comprar mais ações. Então a visão dele não é o valor das ações, mas a quantidade. Eu tenho 10 mil ações de uma empresa. Ele não está preocupado se vai subir ou cair. Ele quer ter mais ações. Então o valor da bolsa caiu, é igual uma promoção. A bolsa está entrando em liquidação. Você está comprando ações mais barato. E ele sabe que ele está carregando por longo prazo, então ele não está preocupado se está caindo o preço. Pelo contrário, ele vê isso como uma oportunidade, compra mais e quando sobe ele ganhou dinheiro. A gente tem que ver a realidade da pessoa também. O cara chegou para mim, falou assim, escuta, você não quer comprar um negócio, um terreno, não sei o que tal? Isso daqui, olha, em 30, 40 anos, você vai ver a valorização que tem. Eu falei, bom, eu tenho 70 anos.
E é 40. Imagina de... É que você parece Isso. que deve ser 40, Isso. então por isso que ele pensou que daqui a Eu um não tempo. sei se ele entende? pensou, mas eu calculei, mas eu tenho Não. 70. Quer dizer, com 110 anos. Eu tenho outra Não, dúvida. gente, imagina. Eu tenho outra dúvida. Hugo, como fazer que o dinheiro trabalhe pra gente? Isso é bom. Pô, gostei dessa pergunta. Essa pergunta é Sei. ótima, porque as pessoas... Chicote, vai. E essa é a ideia, que o dinheiro trabalha a seu favor, né? Sim. Hoje você trabalha para o seu dinheiro para acumular, só que principalmente você tem que ter visão de longo prazo. Não achar que você vai conseguir em 5, 10 anos. Pensa assim, se você tivesse começado antes, como você já estaria hoje com seus investimentos? Então você tem que acumular seu patrimônio, juntar, sabendo que vai ser no futuro. Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar é que não pode ser imediatista. Você tem que pensar no longo prazo, aos pouquinhos. Sabe, assim, se você começa com R$100 por mês hoje, que seja ali, tenta colocar uma meta de 10, 20% da tua renda mensal, reduz o seu padrão de vida um pouco. É isso que a gente... Olha só como a gente já montou toda a estratégia aqui. Primeiro a gente mudou seu hábito de consumo, conseguiu reduzir um pouco e agora a gente já vai começar a pensar no teu futuro. Acumulou patrimônio, a gente vai saber quanto de patrimônio a gente tem que acumular para o dinheiro começar a trabalhar para você. Chega num ponto que você começa a acumular que o que rende, vamos falar assim, você compra uma cota de um fundo imobiliário. Chega num ponto de 10 em 10 reais todo mês que o próprio fundo já está comprando uma cota dele mesmo. Você acha boa? O pessoal fala muito bem desse fundo imobiliário. Você acha legal? Você tem que analisar bem qual que é o fundo que você está investindo. Porque vamos falar assim, entre você comprar um imóvel, comprar um fundo imobiliário, são riscos diferentes, né? O seu imóvel ele pode ficar vacante ali, que é sem um inquilino. O fundo imobiliário ele já tem uma análise ali que você está distribuindo entre vários donos do fundo, então você consegue diminuir o risco, diluir, né? Então, um shopping, por exemplo, você compra fundo imobiliário de shopping. Então, uma loja de um shopping dificilmente vai ficar vacante ali, vazio. Então, você tem um risco menor de ter uma queda do aluguel de renda do que você ter o seu imóvel. Você tem todo o seu dinheiro numa casa de R$500 mil. Cara, e se essa casa ficar vazia? Você deixou de ter uma renda mensal do teu aluguel. Então, nesse ponto, o fundo imobiliário é interessante. Porém, se a gente comparar com outros investimentos, tem algumas entraves que a gente tem que analisar, né? O fundo imobiliário, por exemplo, o imóvel não vai colocar mais um quarto, ou seja, uma loja mais do nada. Uma empresa, por exemplo, ela tem uma meta de crescimento mensal. Então, você consegue colocar em ações ali e a gente sabe que as ações, ela com o tempo vai valorizar mais, né? Ela vai ter uma meta de crescimento natural, vamos colocar assim. Deixa eu te dar, né? Vou te dar duas coisas agora. Sim. Tá? Eu vou te dar duas realidades, que você fala das duas. Sim. Tá? Eu vou te dar R$100 mil agora para você. Eu vou te dar R$1 milhão para você. Tá? O que você faria com R$100 mil e o que depois o que você faria com R$1 milhão? Por separado. Isso, separado. Para investir ou... 1 milhão e 100. Ou é meu esse dinheiro? Eu te dou 100 mil para você. Tá? Para mim. 100 mil. Beleza. 100 mil. Primeira coisa, parte eu ia comprar em ações mesmo de empresas que eu já analisei que eu gosto, que eu faço investimento mês a mês. E parte, vamos colocar que eu invista metade, para ficar mais fácil de compreender. Metade eu vou colocar em ações ali, metade eu vou colocar numa renda fixa boa. O próprio Tesouro Direto é muito bom, porque a gente chama de taxa livre de risco. É o menor risco. Vamos falar assim, qual que é a chance do governo quebrar? Se ele quebra, ele imprime mais dinheiro, né? Agora me perguntaram. Essa que é a ideia. O governo ele nunca quebra. Qual que é a taxa de? Taxa livre de risco. Taxa livre. Não conhecia? Não. Não, por quê? Vou falar. Taxa livre de risco. Você compra um CDB, você vai estar comprando um banco. E um banco ele tem risco de quebrar. Sim. O governo ele não quebra. A hora que começa a entrar em crise, ele pode imprimir mais dinheiro, cobrar mais imposto e tal. Então, na prática, o governo não quebra para os investidores. 100 mil, 50 mil você pode ir... Metade para cada um, exatamente. E outra metade você investiria em renda fixa, exatamente. E 1 milhão? Agora, 1 milhão, a gente já tem que pensar de uma forma diferente. Para a minha realidade, vamos colocar assim, né? Talvez... 1 milhão... Mas, a realidade de você com planejador financeiro. Exatamente. Isso. Como você vai diversificar esse milhão? Por exemplo, quais são os melhores mercados para investir hoje? 1 milhão, eu inclusive já internacionalizaria esse dinheiro. Parte eu investir no Brasil e parte fora do Brasil. Onde? Principalmente Estados Unidos, né? Que é o mercado mais seguro. Muito mais que Europa, por exemplo. Eu acho que, vamos falar assim, o mercado americano é o desejo de todo mundo.
de estar, de investir, ele é o mais seguro, né? Então, parte eu colocaria nos Estados Unidos, mas parte em Europa também, não tem nenhum problema. O euro é um mercado muito bom para se Metade. investir. A gente Quinhentos- pode virar nos 500 mil. reais, em libras esterlinas. Colocaria, mas assim, parte eu deixaria no Brasil também. Sim. Vamos dizer que eu deixaria de 1 milhão, 300 mil no Brasil, também dividido entre... A grande parte, 700 mil, você eu colocaria fora. jogaria fora. Exatamente. Na nossa realidade hoje, investir fora é mais seguro, né? Não é interessante as pessoas falar internacionalizar, comprar dólar. Não é simplesmente comprar dólar. É comprar ativos lá no exterior. Comprar ações americanas, ações europeias, asiáticas também hoje, né? A gente vê a China crescendo, tem ações que a gente pode comprar no Japão Tem ali. liquidez, você precisa de dinheiro. Tem, é lógico que a gente vai ter que tomar um cuidado. Por isso, quando você fala de liquidez, não é o primeiro lugar que você vai buscar ações. Você vai ter que buscar da sua renda fixa, no caso, né? Você só vai movimentar ações, essas coisas, em último caso, quando você percebe que aquela ação não tem mais o valor que você imaginava, às vezes aquela empresa que você já acreditou, ela mudou as políticas dela, então você vai deixar de investir nela e vai para uma outra empresa. Mas quando a gente fala de liquidez, a própria renda fixa, ela tem mais liquidez do que a renda variável, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Então, 700 mil lá para fora e 300 mil aqui. Exatamente. 300 mil você faz mais ou menos como se fosse 100 mil. Mais ou menos, exatamente. Porque daí eu vou ter mais diversificação ainda, né? Porque no Brasil eu vou estar investindo no meu risco, que é o risco Brasil, mas quando a gente vai jogar para fora o dinheiro, aí a gente consegue mais proteção ainda. Vamos falar assim, quando a gente fala um dos melhores índices de investimento, que é o S&P 500, que é as 500 maiores empresas americanas, S&P 500, exatamente. Você está investindo no maior mercado, nas maiores empresas dos Estados Unidos. Então, qual que é a chance de 500... para investir nessa? Não, hoje você pega uma corretora grande, né? A maioria das corretoras já consegue investir fora, mesmo estando aqui no Brasil. Você não precisa internacionalizar. Mas se você tem um patrimônio maior, já não faz muito sentido você investir por corretora. Você já pode montar um offshore, uma empresa lá no exterior que vai administrar, né? Então tem outras ferramentas um pouco mais sofisticadas para você investir lá fora. Olha, eu achei maravilhoso. Agora eu entendi o porquê do Staphylococcus, do Pneumococos. Viu? Eu estou falando. Agora foi fácil. Exatamente. Eu tenho a última pergunta. Não, pode ficar fantástico. As criptomoedas. Olha, o que você opina disso? Porque tem várias criptomoedas e hoje todo mundo fala que é uma super boa forma de investimento. É assim ou não? Olha, para mim esse negócio de cripto é coisa de super-homem. Exatamente, criptonita, né? Exatamente. Mas tem criptomoedas que são super rentáveis, ou não? Ó, vamos colocar assim, da mesma forma que uma renda fixa ela é mais segura do que renda variável, a criptomoeda é mais arriscada do que uma ação. Então, ela tem níveis diferentes de risco. É o que a gente chama de investimento alternativo. A gente já começa a sair do mercado financeiro comum e já começa a ir para uma coisa mais arriscada. Então, eu falo assim, eu gosto também de criptomoeda, Bitcoin, essas coisas, mas você tem que tomar muito cuidado também com o que a gente chama de meme coins. Que são o quê? Moedas que você hoje consegue criar a Bactéria Coin. Vamos criar a moeda Bactéria Coin? Não, mas existe. Existe aí, ó. Já vamos criar isso, pelo amor de Deus. Já existe, né? Do investimento Bactéria Coin. Exatamente. Vocês podem investir em Bactérias Coins. Vamos colocar depois no mercado aí. O número do Pix do Roberto, Bactéria Coin. Ela multiplica com bactérias. Nossa, imagina! Produz um monte. E só que você também tem o risco do quê? São moedas que não são grandes. O risco de antibiótico. Esse que vai matar as bactérias. Veio alguém ali. Agora tem moedas muito bem mais estabelecidas. O Bitcoin em si tem a Ethereum, né? Que é uma segunda maior moeda. Ela, inclusive, não funciona só como uma criptomoeda, mas eles chamam de contratos inteligentes. Você consegue criar, vamos fazer um contrato ali, vamos falar de uma compra e venda de alguma coisa, e ela se movimenta de forma automática. Então, para mim disparar esse pagamento para o doutor, tem que ter uma condição antes. Então, eu tenho que ter cumprido uma condição antes para esse dinheiro pagar. Então, não é só uma questão da cripto, ela é boa, né? Tem boas, mas você tem que tomar cuidado com justamente essas que a gente chama de meme coins, que são moedas que qualquer um inventa, né? A gente pode criar uma moeda a qualquer momento, no caso. Uau. Pelo que eu estou chegando à conclusão que se tu tiver dinheiro, quer dizer, se a pessoa tiver dinheiro, tem que te procurar.
Tem que Se não tiver, urgentemente tem que te procurar. Tem que me procurar de toda forma. De toda forma, A né? gente vai entender a situação tanto de quem está investindo e precisa melhorar os investimentos, Sim. quanto de alguém que precisa sair da condição ruim ali de dívidas tal, organizar a vida e transformar ela numa pessoa investidora. E ele é meu colega da onde? Do Conselheiros do Sucesso. Sucesso é um programa muito legal, comandado pela Márcia, né? Muito querida, Exatamente. né? Querida. E eu tenho orgulho, né, de ter pessoas assim fantásticas, né, como você. E agora o pessoal tá doido atrás de você, cara. Como é Nossa. que eles vão achar você? Olha, eu vou falar minhas redes sociais aqui. Sim. No Instagram é Hugo Ariedan. Aqui tem um segredo, tá? Ariedan é madeira de trás para frente. Ah, é? É. A madeira que é o do lado contrário. Exatamente, né? Então é a virada Sim. do jogo, vamos colocar Isso, assim, né? virada do jogo. É Hugo Ariedan, Ah. que daí é madeira de trás para frente no Instagram. Também tem o da empresa que é Orkan Wealth, né? Com H, Orkan Wealth. Sim. E tem um canal no YouTube, youtube.com Orkan. É o canal Orkan. Então, o canal está começando, a gente está Sim. começando a criar conteúdo agora, mas o Instagram está bem movimentado Tá já. escrito aqui. Exato. E não se lembre, gente, já falei, ele vai quebrar seu galho, ele é pau para toda obra. Exatamente. Maravilhoso, doutor. Eu vou começar a anotar, vou ter que estar mais junto do senhor aí para pegar essas dicas aí. E é um presente, não vai? Exatamente. É um presente Você chegou até aqui, esta casa Monoi, porque você ganhou nesse momento o segredo de juventude, saúde e beleza. Oh, que Você maravilha. conhece a Polinésia Francesa? Não, não conheço. Imagine um Vai conhecer agora. conjunto de ilhas paradisíacas, areia branca, praias vírgenes. Eu morei lá durante 8 anos. Nossa. E lá, com os nativos, eu conheci o segredo de juventude. Um dia conheci uma senhora que tinha 90 anos, só que aparentava ter 50. Nossa. Eu peguei ela e falei, você me tem que doar o segredo, pelo amor de Deus. Aí ela me dijo, Fabiola, a gente não passa o segredo a ninguém mais, eu vou doar. Nosso segredo se chama Monoi. Monoi significa óleo sagrado. E ele existe há 2000 anos. E o grande segredo Esse óleo científico sagrado é uma flor que está no seu interior. Essa flor que você vê lá é uma flor medicinal da Polinésia Francesa. Ela é antibacteriana, mas não é anti você. Eu nem gosto. Eu nem gosto. Né, doutor? Eu gosto que mata. Antibacteriana que ela ajuda com a bactéria do envelhecimento, antioxidante com os radicais livres que causam o envelhecimento precoce, anti-inflamatório que vai desinflamar, alcalinizar o sangue, calmante, purificante e regenerador. E essa flor tem a capacidade de chegar nas camadas mais profundas, fazer uma desintoxicação da pele, abre os canais para dar passo aos outros ingredientes. Essa fórmula aqui é 100% natural, grapefruit, que possui colágeno natural, tem lima tahitiana, que é vitamina C, canela, que é um regenerador, sálvia, alecrim, lavanda, lemongrass, que são 4 antioxidantes poderosíssimos, e a flor de ylang-ylang, em sinergia com as outras flores, frutas e plantas, acelera o processo regenerador. Ele serve para rugas, olheiras, manchas, psoriasis, dermatite, estria, cicatrizes, citroses, queimaduras. Tudo dentro disso. Incrível. E essa flor... Funciona, viu? Não, melhor, não fala pior. Melhor que funciona. E o melhor de tudo, que ele é 100% natural, você tem resultados muito rápidos, está cientificamente comprovado, e ele transforma a saúde em beleza, e a beleza em felicidade. E esse aqui é seu presente, eu ia dar aqui nessa obrigado, agradeço. Você pode passar no lábio. No lábio, que ele não é tóxico. É óleo de coco. Que legal. Você quer gastar seu presente? Obrigado, olha só. Isso é o que o dinheiro conquista, tá? Então serve para você conquistar isso aqui também. Essa é a flor. Essa aqui parece a flor. E a flor tem uma colheita, essa flor lá na Polinésia Francesa, além de ter um estudo científico, ela tem uma colheita muito especial. Essa flor tem que ser colhida 4 horas da manhã. Por quê? Porque ela continua liberando princípios ativos e está fechando. Ela tem que ser colhida pelas mames, que são senhoras de mais de 60 anos, que lá na Polinésia Francesa, elas têm a missão de cuidar, abençoar e colher os tesouros. Agora, imagine um monte de senhorinas que acordam 3 horas da manhã, felizes, contentes, porque estão cumprindo o seu propósito de vida. Elas chegam lá no campo de flores, fazem uma oração. Quando vão a colher a flor, elas profetizam. E elas falam, quando essa flor se converta em monoi, ela transforma a vida das pessoas. Nossa, e essa flor está aí dentro. É legal isso que você falou, que realmente quando tudo que a gente trouxe no começo, é você pensar em transformar a vida das pessoas. Eu acho que isso que é muito legal, quando você entende um propósito, você não está correndo atrás do dinheiro, mas que você está buscando mudar a vida das pessoas,
Isso é muito importante. Eu acho que, pô, tem um significado legal esse aqui, muito bom. Então você vai gostar, vai Isso vai gostar. ensinar para você nunca correr atrás do dinheiro, mas correr ao lado dele. Exatamente. Fazer ele Deus correr fica atrás de cheio. você. Tá. Dá para você fazer o dinheiro correr atrás de Cara, você. obrigado. Beleza, obrigado. Obrigada, Obrigado Hugo. mesmo. Prazer conhecer Obrigado. você. Muito prazer, agradeço a Tá. oportunidade. Tá. Esse é o Hugo Madeira, gente. Como é que é? Pau para toda obra, Pau- quebrando seu galho. Quebrando teu galho também. Seu galho. Então, essas são as pessoas aqui, gente, que os convidamos para Casa Manoel, são pessoas que têm muito para falar, pessoas que vão te adicionar sempre algo muito importante na sua vida, né? Algo que você não teria oportunidade, de repente, nem tempo, né, de ficar ouvindo. Então, siga nós temos já várias entrevistas aqui, uma melhor que a outra, que os convidados nossos são super especiais, são escolhidos a dedo, a pessoas que a gente sabe que tem muita coisa para adicionar na sua vida, né? E você, se querendo, gente, vamos puxar essa aqui agora. Olha que ambiente gostoso essa Casa Monói aqui, gente. Olha a qualidade dessa gravação. Né? Isso daqui é um cara chamado Fábio Sasso. Não vou dar muita moral para ele, não, tá? Mas é um cara que é espetacular, gente. É um cara que tem uma mão para gravação assim, super exigente. Tá? Ele, a esposa dele, fazem uma dupla de dois, os dois assim, maravilhosos, que eles fazem uma qualidade de gravação. Você está vendo, né? Nível de cinema, nível de televisão, realmente. Tá? Então, se você vier aqui, vier conhecer a gente aqui na Casa Monói, venha fazer o seu podcast, fazer a sua reunião. Tem uma reunião, pessoal de mentoria, traz para cá. Tem um pessoalzinho que você quer, sua família, vou fazer uma reunião, pode trazer para aqui, gente. Ah, é muito caro, não é caro nada, poxa, depois do que o Madeira falou para a gente aqui, nossa, você vai tirar isso daqui de letra, né? Exato. Então faça um orçamento aqui para a gente, você vai adorar. Quer comida japonesa? Coloca aqui o chefe Brito, um cara maravilhoso, que vai ter que é o melhor sushi do Brasil. Quer comida libanesa? Dança do ventre, cara tocando saxofone, tudo que você quiser para tornar sua reunião especial aqui na Casa Monói. Telefona para a gente, o telefone está aqui, gente, tá? Então, muito obrigado de novo, Madeira. Obrigado, Obrigada. doutor. Tudo de bom. Obrigado, obrigado. Gente. Até o Obrigada, próximo. Tchau, tchau. Tchau.